Bom, tomara que dê tudo certo, né? Eu estou desejando e há de dar. Então, hoje, meninas, nós vamos começar o capítulo 10. Vamos falar sobre alegria empática e equanimidade. As duas últimas virtudes, né, dentre as quatro, que sobrou aqui para a gente contemplar, ler, contemplar e praticar, né? Nós viemos ao longo das últimas semanas falando sobre compaixão. Começamos lá com bondade amorosa, né? Depois seguimos por mais umas semanas falando sobre compaixão. E aqui o Lama juntou essas duas virtudes, essas duas qualidades do coração, alegria empática e equanimidade, em um capítulo. Então, nós vamos agora olhar para essas qualidades e tentar nutri-las, né? Cultivá-las em nós. Eu vou começar lendo, que eu acho que vai ficar melhor do que eu ficar falando demais, porque ele já está falando muito bem aqui. E aí, se vocês tiverem dúvida, pergunta. Então, capítulo 10, alegria empática e equanimidade. Pouco depois de ter me mudado para Amherst, em Massachusetts, após um período de 4 anos dedicado na maior parte à meditação solitária, tive o privilégio de servir como intérprete para Tara Rinpoche, um lama tibetano sênior que estava dando ensinamentos no Instituto Americano de Estudos Budistas, fundado por Robert Thurman. Ele era um homem sábio e amoroso, e foi de grande ajuda para mim quando comecei a integrar os meus anos de estudo e prática no budismo com a vida no Ocidente moderno. Lembro-me, em especial, de seus comentários sobre duas maneiras de cultivar o amor incondicional e a compaixão, independentemente de as pessoas serem próximas ou afastadas. A primeira maneira, segundo ele, foi perfeitamente exemplificada no ideal monástico, em que o monge se desliga de sua família biológica e procura visualizar todos os seres da mesma forma, como se fossem seus pais e mães, irmãos e irmãs. Ele começa com a visão equânime de tentar cuidar de todos da mesma maneira, abandonando o apego ao pensamento de essas pessoas são a minha família e esses são os meus amigos mais próximos, enquanto o restante está de fora do meu círculo de entes queridos. Partindo deste ponto de imparcialidade, o desafio do monge é cuidar mais profundamente de todos, vendo-os como parentes. Então, aqui é uma das formas que Tara Rinpoche comentou com Lama Alan Wallace, nessa, que é o que acontece quando se entra no monastério, né? Você abdica, vamos dizer assim, de todas as suas relações próximas e entra num outro universo, né? Numa outra experiência, onde você passa a ver, ou a tentar a princípio, né? E depois a ver e sentir todos da mesma forma, como pais, mães, irmãos, enfim. Então, começa por cultivar a equanimidade, né? Nessa forma que ele está trazendo aqui. A primeira das virtudes que é cultivada é a equanimidade, e depois vem todas as outras, que você vê a todos os seres, todas as pessoas, todos, sem exceção, com esse mesmo amor e compaixão. E a segunda maneira, continuando aqui, ensinou Rinpoche, é começar pelo ideal de ser um esposo e um pai amoroso, com amor e compaixão incondicionais por sua própria família. Mesmo que seu cônjuge ou filhos ocasionalmente se comportem de forma negativa, em vez de distanciar-se, você amorosamente se preocupa ainda mais com eles, buscando maneiras pelas quais pode ajudá-los a voltar ao caminho do Dharma. Essa abordagem começa com uma preocupação especial, que pode muito bem se misturar ao apego por sua própria família. Mas à medida que se aprofunda em suas práticas espirituais, você entenderá essa qualidade de afeição sem julgamentos para um círculo. Você estenderá essa qualidade de afeição sem julgamento para um círculo crescente de pessoas que encontrar. Você passará a sentir por colegas de trabalho e até mesmo por pessoas estranhas, com o mesmo amor que sente pela sua própria família e pelos seus amigos. Eles também desejam felicidade e liberação do sofrimento, e são, portanto, igualmente merecedores de que seus desejos mais profundos sejam atendidos.
Desse modo, você começará por uma maior proximidade com sua família e amigos, mas com o tempo, o alcance de seu amor e compaixão se tornará incomensurável, incluindo todos os seres da mesma forma, sem apego ou aversão a ninguém. Embora os pontos de partida para o monge e para o leigo sejam diferentes, o ponto final é o mesmo. Então, aqui nessa introdução desse capítulo, o que o Lama traz são essas duas formas que se você for aprofundar no caminho, né, da budista mesmo e dedicar uma atenção especial e um estudo mais detalhado das práticas das quatro qualidades incomensuráveis, né, dessas quatro qualidades do coração, há essas duas formas de se cultivar essas qualidades. Uma delas, a primeira que ele citou aqui nessa introdução, começando pela equanimidade. Você parte de um ponto de parte de um lugar, parte do ponto de partida, né? Onde você tenta primeiro, antes de tudo, ver todas as pessoas, sem exceção, de forma imparcial, de forma equânime. Você não tem distinção entre uma e outra. Não tem distinção entre aquelas que são mais próximas ou mais distantes. A gente consegue percebê-las e nutrir por elas os mesmos sentimentos positivos, né? Nesse caso. Sem diferença. Seja minha mãe, meu pai, minha filha ou o político que eu detesto. A gente não vai ter diferenciação entre um e outro. Então, começa por essa equanimidade. E a partir desse ponto que a gente vê a todos e todas como iguais, a gente passa a cultivar as outras qualidades: amor, bondade amorosa, compaixão e alegria empática. Esse é um ponto de partida. Para os monges, normalmente, o mais comum, né, é se começar dessa forma, porque eles abdicam de todas as relações pessoais, né? E aí começa pela equanimidade. Para as pessoas leigas, como nós, normalmente o caminho se dá começando pela bondade amorosa, compaixão, e aí se estende até a equanimidade. Quando nós começamos a cultivar a bondade amorosa e compaixão, é mais fácil para nós, pessoas comuns, né, inseridos na rotina da vida, né? É mais fácil a gente começar a nutrir essas qualidades, percebê-las e nutri-las pelas pessoas que são próximas. Marido, esposa, filho, pai, mãe, né? Amigos, enfim. Essas pessoas que são próximas e por quem a gente tem uma afeição mais sincera, né? Então a gente começa por cultivar, olhar para essas pessoas e cultivar essas qualidades, mas diferenciando sempre a virtude do seu facsímile, né? Então você pode, como a gente começa por pessoas próximas, a gente pode se apegar ainda mais a essas pessoas, imaginando que está nutrindo por elas amor, bondade amorosa, né? Amor incomensurável, amor genuíno, quando na verdade é apego. Então, essa é uma armadilha que a gente precisa ter atenção, precisa observar com cuidado quando a gente está desenvolvendo essa qualidade, né? Para não se enredar naquilo que não é a qualidade. E aí, à medida que a gente vai conseguindo nutrir isso pelas pessoas próximas, a gente vai estendendo essa visão e englobando esse olhar, esse comportamento, e englobando as pessoas um pouco mais distantes, até que a gente desenvolve essa capacidade de compreender, de abranger todas as pessoas sem exceção, inclusive aquelas mais difíceis para a gente. E aí, junto a isso, a gente vai desenvolvendo a equanimidade, né, essa outra virtude, porque para englobar todos os seres com esse mesmo anseio de que sejam felizes, por exemplo, é preciso ter uma imparcialidade, porque a gente pode olhar para aquele que a gente considera ruim, né, para aquela pessoa que a gente considera ruim, e simplesmente não desejar que ela seja feliz, né? Ou falar que deseja, mas no fundo tem ali uma energiazinha que está dizendo que, na verdade, não deseja tanto, né? Então, essas duas formas de abordar e nutrir, né, essas quatro qualidades. Ficou claro para vocês, assim, a diferença? Mas como ele diz aqui, encerrando essa introdução também, começam por caminhos diferentes, vamos dizer assim, mas o ponto de chegada é o mesmo. O ponto de partida é diferente, mas o ponto de chegada, tanto do monge que começa praticando a equanimidade, quanto de nós, leigos, né,
que começa por praticar a bondade amorosa, o ponto onde nós vamos chegar é o mesmo ponto. É desenvolver essas virtudes genuínas, de ser capaz de se expressar no mundo por essas virtudes. Isso é o mais precioso, assim, o mais. E aí, tanto o monge ou pessoa, qualquer monge ou lama, ou enfim, quanto nós, vai desenvolver essa capacidade, né, de que a nossa manifestação no mundo, nas nossas relações, se dê a partir dessas quatro qualidades. Então, a gente parte de um lugar um pouquinho diferente, mas chega no mesmo lugar. Tudo bem, gente? Até aqui foi? Tem dúvida? Zero dúvida? Deixa eu só ver uma coisa rapidinho aqui. Eu vou fechar meu vídeo só para tentar ver se eu consigo abrir o Kindle e compartilhar aqui pelo celular. Mas eu tô aqui, tá? Gente do céu, Deixa eu ver. Quem sabe? Aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Pã. Acho que não consigo, não. Deixa eu ver se é tela. Hum, hum. Ah, não, acho que não vai dar certo. Vocês estão vendo alguma coisa aí na tela de vocês? Tinha dado Apareceu, certo. apareceu o Tinha... texto ali. Apareceu o Apareceu? texto. Aham. E as Então, nossas pera. carinhas do lado, bem certinho. É, Então, ai, vocês são demais, pacientes comigo. Deixa eu ver, então. Vai aparecer a tela, né? Iniciar a transmissão, então vai começar a aparecer aí a tela. Tá aparecendo a minha tela, né? Sim, é, tá. Você está compartilhando a tela. Tá, Tá então abrindo. isso. agora vou abrir aqui. Isso, Aí, Foi? perfeito. aí. Ei, então vamos lá. Ai, ai, porque usar o Zoom pelo celular eu só uso o de ouvinte, e é muito raro, porque eu sempre acesso pelo computador. Mas a gente Ficou vai se perfeito. encontrando e descobrindo, né? Ó, Então, até aqui tá tudo bem? Então vamos seguir para a nossa prática, né? Vamos seguir para a prática e depois a gente segue conversando e trocando. Então, antes de tudo, é Só a encontrar Leila uma que posição. agora Sumiu? tá aparecendo duas Marlene. Eita, vida. sério. Bom, eu vou deixar aqui a tela e vou abrir aqui de novo, pera lá. E vou. Depois, na hora da leitura, eu compartilho de novo a imagem do texto. Então, como a gente agora vai abrir, vai começar a prática, então eu vou deixar aqui sem o texto e vou ler a prática do livro. Antes de tudo, posição confortável, né? Então, cada uma aí da sua forma, dentro do que achar que é adequado e que está precisando, porque hoje é uma quinta-feira à noite, né? Então, dentro do que você sentir que seu corpo está pedindo, atenda ao pedido dele para a gente fazer a prática com bastante relaxamento e bem livre, deixar o corpo assimilar e a mente também acessar todas as informações e a orientação da prática. Vamos começar esta sessão seguindo a importante tradição de primeiro trazer à mente as nossas mais elevadas aspirações. O que buscamos alcançar na vida? O que buscamos por meio de nossa prática espiritual para nós mesmos
e para aqueles que nos rodeiam. Então, acomode o seu corpo e a sua mente, como já fez várias vezes anteriormente, assumindo uma postura correta. Encontre uma postura em que você possa ficar calmamente e à vontade. O seu peito deve estar aberto, os ombros relaxados, os músculos do seu rosto e dos seus olhos devem estar soltos. E para completar esse processo, tome 3 inspirações lentas e profundas, respirando pelas narinas até o abdômen. Durante a inspiração, expanda primeiramente o abdômen, em seguida o diafragma e, finalmente, deixe o ar chegar ao tórax. Quando atingir quase a capacidade total, solte o ar através das narinas, soltando-o completamente. E junto com o ar, liberando todas as tensões do corpo e da mente. Nessa sessão, nós retomaremos os fundamentos, voltando ao cultivo da atenção equilibrada, do equilíbrio meditativo, da quietude. Desperte sua consciência e permita que sua atenção inunde todo o campo de sensações táteis, por todo o corpo, desde o topo da cabeça até a planta dos pés. Esteja fisicamente presente. E continue respirando normalmente, agora sem forçar a respiração. Deixe o abdômen solto e relaxado, para que, mesmo com uma inspiração curta, você possa sentir a respiração profundamente, expandindo um pouco o abdômen, se esvaziando durante a expiração.
Deixe a respiração seguir em seu próprio ritmo, sem nenhuma intervenção consciente. Não é importante que a respiração seja profunda ou superficial, que a inspiração seja mais longa do que a expiração ou vice-versa, ou de que de vez em quando haja uma pausa após a expiração. Permita que o sistema nervoso, ou na terminologia budista, o sistema de energia vital dentro de seu corpo, intimamente associado com a respiração, busque o equilíbrio. E deixe que a consciência repouse nesse campo de sensações táteis, que se modifica a cada momento, conforme o ritmo da entrada e saída do ar. Agora, para começar a cultivar a alegria empática, a terceira das 4 qualidades incomensuráveis, traga novamente a inteligência discursiva, a memória e a imaginação para a prática. Primeiramente, dirija a sua atenção para a sua própria vida, com foco especial nas circunstâncias que lhe trazem alegria e contentamento. Se você desfruta de boa saúde, relacionamentos amorosos com aqueles ao seu redor, um trabalho significativo e gratificante, ou qualquer outra coisa que lhe traz felicidade, deleite-se com a sua própria boa sorte com gratidão. E agora, observe as virtudes de coração e mente que você tem cultivado e os momentos em que o seu discurso e as suas ações trouxeram benefícios aos outros.
Essas qualidades e ações de corpo, fala e mente são as sementes da felicidade genuína, e é importante regozijar-se com elas. Encoraje-se a levar uma vida significativa e a ter satisfação com aqueles momentos que tem vivenciado os seus ideais. Agora, traga à mente um amigo querido que exala um senso de bom humor e alegria de viver. Empaticamente, participe de sua alegria, tendo prazer com a felicidade dessa pessoa. Lembre-se de momentos específicos de prazer na vida dessa pessoa e compartilhe deles. Lembre-se agora de alguém que você conhece pessoalmente ou conhece apenas pela reputação, que corporifica as virtudes que você também deseja ter. Pense em alguém que expresse carinho e afeto, cuja mente seja clara e brilhante. Alguém que seja altruísta e dedicado a ajudar os outros, mesmo nos menores detalhes. Você pode observar várias pessoas, cada uma exemplificando uma prática de humildade, bondade, generosidade e sabedoria. E regozije-se com as virtudes que inspiram a todos nós. Expanda o alcance de sua consciência e inclua estranhos e pessoas com quem você tem algum conflito. E em sua mente, busque localizar suas virtudes, que são facilmente esquecidas ou desconsideradas.
Deleite-se em como as sementes da virtude geram o fruto do bem-estar. E uma vez que o campo de sua consciência tenha se expandido sem limites, solte todos os pensamentos e imagens e simplesmente repouse por alguns instantes no espaço luminoso e vazio da consciência. Suavemente vá retomando a interação com o ambiente externo, movendo o corpo, abrindo os olhos com gentileza. No seu tempo, você vai retomando a interação com a tela, e a gente vai então retomando aqui. Tudo bem, Leila? Foi bem na prática? Marlene, Mônica? Foi muito ligeiro? Eu vou falar só um pouquinho aqui, porque eu acho que na contemplação adicional o Lama vai falar muita coisa que é mais interessante. Então, quando a gente fala, pensa em alegria empática, né, nessa qualidade, nessa virtude do coração, nós estamos falando, num primeiro momento, das virtudes, de todas as virtudes que a gente possa ter ou possa ter, estar nutrindo em nós. E vamos também reconhecer essas virtudes no outro. Qualidades, características que fazem da gente uma pessoa não só compassiva, né? Mas uma pessoa que faz bem para as pessoas, é uma presença, enfim. Quando você é convidada a trazer na sua mente, né? Reconhecer em você qualidades, coisas que você percebe em si e celebrar, isso é uma maneira de se alegrar, né? A gente celebra e se alegra com essas qualidades que a gente tem. De forma geral, eu não sei se vocês têm esse hábito, assim, mas de forma geral as pessoas não costumam olhar para si para contemplar as próprias qualidades, né? As próprias virtudes. Então, que nessa prática a gente começa fazendo é reconhecer essas qualidades e essas virtudes em nós. Porque muitas vezes nós somos muito hábeis em nos criticar, né? Em achar que a gente não faz direito, que não sei o quê, que nunca é suficiente. Mas a gente é muito inábil
em reconhecer as nossas qualidades, as nossas virtudes e os nossos esforços. Que ainda que a gente não tenha, de uma forma tão profunda, algumas qualidades que a gente gostaria de ter, mas a gente tem essa busca. E a gente vai reconhecer isso também, celebrar isso, né? Nessa prática, que a gente é convidado a celebrar mesmo essas qualidades que a gente tem. E também a reconhecer isso nas outras pessoas e celebrar a virtude, as qualidades da outra pessoa e se alegrar com essas qualidades, essas virtudes, as conquistas do outro. E aí, quando a gente vai expandindo esse olhar e alcança as pessoas com quem a gente tem uma dificuldade de relacionamento, ou uma divergência de pontos de vista, né? A gente acha que a pessoa é o pior ser do universo. Mesmo para essa pessoa, nós vamos olhar com essa abertura, com essa visão ampla, para tentar encontrar, e certamente a pessoa vai ter alguma virtude. Tem uns que a gente pensa que não, esse aí é impossível, não tem virtude nenhuma. Mas se a gente esmiuçar, a gente vai ver que tem. Pode não ter num aspecto mais visível para as pessoas, mas no núcleo familiar, por exemplo, possivelmente essa pessoa manifesta alguma qualidade. Seja para a mãe, ou para um filho ou filha, né? É bem possível que essa pessoa manifeste qualidades, assim, algum tipo de virtude. E aí a gente se relaciona com a pessoa a partir desse olhar, dessa virtude. Mas também não é desenhar um mundo cor-de-rosa de arco-íris, né, gente? Fazer isso não é deixar de ver também os erros que o outro comete, né? Ou, enfim, se posicionar diante do erro, interromper um erro, que vai ser uma atitude compassiva, né? Então, essas qualidades todas, elas não são isoladas, né? Uma vai permeando, perpassando a outra. E uma forma da gente de conseguir desenvolver compaixão pelas pessoas com as quais a gente tem mais dificuldade, reconhecer algum tipo de virtude, algum tipo de qualidade nela numa relação com uma pessoa próxima, que seja a mãe dela, ou uma avó, ou um filho, ou filha, né? É uma forma da gente começar a acender a fagulha da compaixão por essas pessoas que a gente tem mais dificuldade, né? Então, essas 4 virtudes, elas vão permeando uma a outra. E aí a gente olha para a pessoa, por exemplo, quando aqui ele traz essa sugestão, essa orientação, de que a gente traga à mente uma pessoa que a gente admira, né? E reconhecer as virtudes dessa pessoa, as qualidades dessa pessoa que a gente admira. E se alegrar com essas qualidades e nutrir em nós o desejo de cultivar em nós também aquelas qualidades que a gente admira no outro. Tem uma prática que eu gosto muito, uma outra forma de guiar essa prática de alegria empática, que para mim é muito preciosa, assim, quando eu vi, acho que eu já devo ter falado isso com vocês. A primeira vez que eu ouvi essa prática sendo guiada, né, e uma dificuldade enorme de reconhecer as minhas qualidades, o que eu fazia de bom, né, esse esforço do caminho. E aí uma coisa que me caiu uma ficha, assim, foi que tem uma prática que a gente fala, né, sugere que traga à mente, assim, a memória de um professor, de quem você tem uma memória afetiva, feliz, que tem esse professor que tenha sido importante, uma referência importante na sua vida. Acho que todos nós temos essa pessoa, né? E aí, uma forma de honrar a presença dessa pessoa na nossa vida é reconhecer que aquilo que ele passou para a gente, e que a gente admirou tanto, né? Reconhecer isso em nós, essa mesma virtude, né? É uma forma de honrar o que esse mestre, esse professor nos transmitiu. Eu achei tão bonito, assim, porque a gente às vezes desconsidera, né? Que tem ali uma pessoa que dedicou um tempo, né, de praticando, seja nas práticas contemplativas, ou um professor universitário como a Leila, quantos alunos passaram por você, né? E a gente mesmo, enquanto aluno, que admira tantas pessoas e na hora de reconhecer em nós todo o benefício que a gente conseguiu cultivar a partir da orientação daquela pessoa, a gente nem sempre consegue reconhecer, né? E aí o que o Alan Wallace diz nessa outra prática, que eu acho muito linda, é que quando a gente reconhece em nós essas qualidades que nós cultivamos, é uma maneira de honrar essa pessoa que nos transmitiu esses ensinamentos, né? Então é muito precioso, assim.
Então, é ter esse olhar mesmo, reconhecer nossas virtudes, se alegrar com ela, mas não é ser autocentrado, egocêntrico, né? Ou arrogante, ou se achar no ditado dos jovens, né? Mas é reconhecer, porque é importante a gente reconhecer, né? Tudo bem? Faz sentido aí para vocês essa prática, essa qualidade, né? Total sentido. É bom, né? Importante a gente Essa reconhecer. semana eu reconheci a minha professora de meditação. Ah, A Aline. Eu fui com a minha irmã, a doutora Adriana, né? Aí lá teve essa questão, né? A gente olhar para a mente, né? Essa coisa louca, que os pensamentos, essas caixinhas. Daí eu falei, olha, comecei com isso com você, né? Na meditação. De ver essas que caixinhas bom, aí na cabeça da gente, que nem tudo é verdade. que coisa boa, Aí né, Marlene? pensei em você. Ah, que bom, obrigada. Gratidão pela lembrança. Mas é isso, né? A gente vai seguindo, né? E nutrindo em nós. Isso que é o mais precioso, assim, né? A gente reconhecer em nós que desenvolvemos, que a gente desenvolveu e está desenvolvendo, né? Essas habilidades, né? De reconhecer e de não se envolver tanto, não ser tão tomado pelas aflições, né? Isso é uma grande bênção, né? Eu acho fantástico mesmo. Bom, vamos seguir aqui na contemplação que o Lama traz, compartilhando. Vejamos. Acho que estão vendo vocês mesmo. Aqui. Ups, para contemplação adicional. Depois de ter começado a desenvolver as duas primeiras das quatro qualidades incomensuráveis, bondade e compaixão, bondade amorosa e compaixão, você descobrirá que a alegria empática e a equanimidade surgirão naturalmente. A alegria empática, em particular, é pertinente à nossa sociedade e ao mundo moderno em que vivemos. Isso se deve ao acesso sem precedentes que temos, por meio da mídia, ao estado em que o mundo se encontra, especialmente aos aspectos que podem dar origem à tristeza, ansiedade, depressão, cinismo, fúria e desespero. Recentemente vi um adesivo que dizia: se você não está se indignando, se você não está se sentindo indignado, não está prestando atenção. Não é preciso muita imaginação para entender o que o motorista estava pensando. Entretanto, se vagamos pela vida em um estado contínuo de indignação, então provavelmente somos mais uma parte do problema do que parte da solução. Lembre-se das palavras de William James: a cada momento, aquilo a que prestamos atenção é a nossa realidade. Isso vale para a visão de mundo que absorvemos através da mídia, para a nossa experiência do mundo imediato ao nosso redor e também para a nossa compreensão de nós mesmos. Assim como poderíamos viver com um sentido realista de bem-estar em um mundo onde há tantas causas para desespero, medo e raiva. Uma possibilidade seria por meio do cultivo da alegria empática, mudita em sânscrito. Nessa prática, buscamos pessoas e eventos específicos com os quais nos alegramos. Nenhum de nós é capaz de apreender a realidade como um todo. Estamos a todo momento selecionando a experiência de realidade que temos, por meio dos tipos de coisas que olhamos e pela forma como olhamos. Estamos sempre inserindo e deletando percepções, escolhendo o que será real para nós ou deixando que essas escolhas sejam feitas pela mídia e por outras instituições poderosas. Tome o exemplo dos vieses das notícias veiculadas pela mídia. As notícias tendem a se concentrar nas grandes tragédias, nas crises, nas misérias e nos males do mundo. Isso é o que vende. Em um mundo onde há tanto conflito e sofrimento, os atos excepcionais de sabedoria e compaixão são a verdadeira notícia, mas recebem pouca cobertura. Assim, como resultado da miopia da mídia, perdemos de vista as muitas virtudes e alegrias do mundo. Elas parecem menos reais para nós. Nessa prática, nós buscamos equilibrar esse ponto.
Ao cultivar a alegria empática, optamos deliberadamente por tentar descobrir com atenção vívida, onde há felicidade e virtude no mundo. É claro que é relativamente fácil experimentar alegria empática em relação a alguém próximo a você. Se o seu filho consegue algo que desejava ou um amigo é promovido para um emprego fabuloso, a alegria empática surge naturalmente. Mas nessa prática, nós tentamos ampliar o alcance do nosso deleite com a felicidade de outras pessoas, com as alegrias e sucessos de estranhos. Enquanto a empatia é limitada e nos alegramos com algumas pessoas e não com outras, enquanto sentimos compaixão e bondade apenas por um grupo seleto de seres, essas qualidades do coração são contaminadas pelas aflições de apego e aversão. Então, o que estamos buscando nessa prática é a ausência de limite. Quando a bondade amorosa se torna incomensurável, sem excluir ninguém, isso é o que chamamos de amor incondicional. E quando a compaixão torna-se incomensurável, incluindo todo o mundo, os malfeitores e as vítimas, isso se chama compaixão incondicional. Da mesma maneira, da mesma forma, quando a alegria empática se estende, como a água se espalhando uniformemente sobre uma planície, sem vieses, sem preconceitos, essa é a alegria empática incondicional e ilimitada. Olha ao seu redor. Não é difícil encontrar felicidade. Você pode se deliciar com algo tão simples quanto uma criança bem faceira, andando pela rua, desfrutando de uma casquinha de sorvete ou devorando um biscoito. Alegre-se com a felicidade dessa criança e então regozije-se com a felicidade que se espalhou até você. Não há nada de errado nisso. E não se exclua de qualquer uma das 4 qualidades incomensuráveis, porque assim deixaria de ser incomensurável. Aprofundando-nos um pouco mais, percebemos que, se o regozijo com os frutos da felicidade é significativo e benéfico, então é claro que vale a pena dedicar-se com as sementes da felicidade. Tudo bem até aqui? Sim. Aqui é um recorte rápido, né? E aqui nessa fala do Lama sobre como esses vieses, né, operam e direcionam a nossa construção de realidade é uma coisa super importante, né? Porque quando a gente começa as práticas de chama, tá lá no início do livro, ou no início do caminho de meditação do que eu conduzo, né? A gente começa por treinar essa atenção, direcionar a atenção. E aqui o que ele está dizendo que a gente é muito levado pelas circunstâncias e pelas mídias, sim, com certeza, né? A maioria das pessoas, por esses viés que eles recortam da realidade. E a partir desses viés que são trazidos para nós pelas mídias, sejam visuais, impressas, ou, enfim, quais forem, né? A partir desses viés que eles trazem, a gente constrói a nossa realidade. Então parece que o mundo é só aquele recorte, né? Imagina o povo, vocês devem ter conhecidos, não sei, né? Eu tenho pessoas que gostam de assistir esses programas policiais, que só falam de desgraça. Qualquer coisa que essa pessoa vai fazer, ela já imagina toda uma gama de possibilidades e tragédias horríveis para acontecer com ela. Porque parece que o mundo só tem aquele tipo de acontecimento, né? Que triste que é isso, né? E o que o Lama está trazendo aqui para a gente é para a gente abrir mão desses viés que são trazidos para a gente, mas que a gente escolhe consumir e construir a nossa visão de mundo e de realidade a partir desses vieses, né? Desses recortes que as mídias fazem e nos oferecem. Expanda um pouquinho mais essa visão. Olha além de toda essa tragédia que vem de tanto, né? Há muita compaixão, há muitas virtudes no mundo. Então a gente vai perceber isso, né? Considerar todas essas experiências que também estão acontecendo. Está acontecendo uma gama de tragédias, mas também está acontecendo um grande movimento de pessoas apoiando as outras. E a gente se abre para perceber isso, né?
E para se alegrar com isso também, né? Tudo bem? Ninguém. Hoje eu tô falando sozinho? Aline, Sim, Leila. como a gente já está fazendo várias práticas, né, das qualidades, das virtudes, hoje caiu uma ficha tão legal para mim, porque a gente pensa nas pessoas próximas, essas que a gente ama, pensa numa pessoa neutra e pensa numa pessoa que a gente teve algum problema, né? E hoje eu consegui romper essa visão, essa perspectiva rígida que às vezes a gente tem do mundo, né, esse recorte, e às vezes a gente tem com uma pessoa. Sei lá, um dia, E ficou mudo. Você ficou muda. um spam, Voltou. um Que spam, coisa. Hoje está tudo louco. tá tudo louco. E aí, nas outros exercícios, eu pensei em duas pessoas que a gente teve problema, mas hoje, com a alegria empática, e porque a gente já está fazendo várias vezes, eu consegui romper essa perspectiva fixada. Eu consegui pensar em outras coisas dessas pessoas, os sorrisos, alegrias, coisas que elas disseram, e falei, nossa, olha, que fixação foi essa, né? Como se a pessoa fosse aquilo fixado, né? Que nem você falou do jornal aí, você vê só aquela coisa negativa, negativa, e ninguém é chapado assim, né? Ninguém é uma coisa É, só. Hoje foi legal. exatamente. Que bom, Leila. Isso que é muito bom a gente caindo essas fichas, né, durante as práticas, porque a gente fala, você já ouviu falar, você já É, entendeu dessa história da fixação, né, é, de congelar o outro naquela experiência, se relacionar só com aquele recorte. Na é, nossa cabeça, cognitivamente, a gente já entendeu tudo isso. é, Mas quando cai a ficha, né, quando passa por dentro, assim, aí é. aquilo abre, É, né? É muito faz legal. sentido, né? E também É, o que você falou hoje, de como a gente sabe ser benevolente com o outro e como a gente pode ser cruel com a gente, né? Você deu o exemplo de quantos alunos passaram com você, quantos passaram comigo, a Mônica, quantos pacientes, a Marlene, quantas pessoas no trabalho, e a Cláudia fala isso, ela fala, Leila, 35 anos cuidando de pacientes e eu fico me perseguindo com uma coisa que eu não fiz direito, que eu acho que eu não fiz. Sabe, você vai só fazendo uma coisa da sua insuficiência, né? é, E hoje, quando você falou de lembrar de coisas alegres, eu lembrei de coisas assim dessa semana. O que que eu fiz para um, o que que eu falei para o outro? Sabe, uma amiga chateada que eu falei, ah, não fica assim, vamos ali e tal. A gente faz isso o tempo inteiro também, né? com certeza. E mas a gente não percebe que faz e Não percebe. não celebra esses feitos. É, Porque a gente precisa celebrar esses feitos. é, A gente às vezes tem uma mania de pensar que feitos positivos ou dignos, vamos dizer assim, de serem celebrados, são os grandes feitos, né? Você é, salva 100 pessoas de não sei o quê e faz. E não é, né? É não no é? dia a dia, assim. Tem muitas pessoas que fazem esses grandes feitos, mas se não tiver nós aqui, no dia a dia, fazendo a diferença na vida de uma pessoa, de outra pessoa, tem que ter essas pessoas, né? Agindo aqui, no mundo menor, né? Nos Ó, acontecimentos menores, rotineiros. Porque isso traz sentido, né? Nessa rede, nessa experiência de vida. é, A gente apoiar e ser apoiado, porque a gente também recebe apoio quando a gente percebe. precisa. E é isso, né? A gente vai reconhecendo isso. Reconhecendo e celebrando, reconhecendo e celebrando. Maravilhoso. Eu ia falar uma coisa, agora me fugiu aqui da mente. Mas daqui a pouco ela volta, baseado no que você tinha me falado aí mesmo, Leila. Mas daqui a pouco volta. Se não voltar é porque não era para falar. Vamos seguir mais um pouco, né? Ainda temos um tempo. Estamos indo aqui. Ah, vamos ver. Vocês estão vendo a tela do texto?
Não? Ui, então, então vamos compartilhar de novo. Ai, gente, estou levando um couro hoje e vocês também. Mas é uma chance e tanto de cultivar a paciência, que é uma paramita, uma virtude. Aí, cada um dá a desculpa que tem, né? Mas que a paciência é uma paramita, isso é. É uma das 6 paramitas, é assim, a gente precisa cultivar a paciência para chegar na iluminação. Então, estamos aqui fazendo isso, né? Então, seguindo aqui o que o Lama traz para a gente, assim como a bondade e a compaixão se aprofundam quando se integram à sabedoria, o mesmo ocorre com a alegria empática. Todos nós podemos nos lembrar de momentos em que experimentamos uma sensação de bem-estar que não foi causada por nenhum estímulo externo aparente. Nesses momentos, o coração está pleno e enternecido. Sorrimos facilmente. Há um sentimento de alegria. Nós podemos nos perguntar: o que causou isso? Com sabedoria, podemos reconhecer que, se a causa não está fora de nós, ela só pode estar em algum lugar, na nossa própria mente. E é verdade, né? Vocês já experimentaram uma situação assim? Do nada, brota uma alegria, assim, de onde está vindo isso, né? Uma coisa, uma sensação, assim, de um prazer, uma satisfação com a vida. E de onde que está vindo? Às vezes está vindo de lugar nenhum fora mesmo. Você está sentada fazendo alguma coisa, ou está caminhando, aí você é arrebatada por esse sentimento, que não está vindo de nenhum estímulo externo. Então, essa é a prova mais clara e viva de que isso emerge de dentro de nós, né, da nossa própria mente. É bom, né, a gente perceber essas coisas, porque aí fica claro com o exemplo na nossa vida, né? Voltemos. A psicologia budista preocupa-se principalmente com a compreensão dos estados mentais que, por sua própria natureza, dão origem à felicidade, bem como daqueles que resultam em sofrimento e conflito. Os primeiros são considerados saudáveis e os últimos aflitivos. Essa é uma questão de causalidade no contexto da experiência humana, não de moralidade imposta sobre a humanidade por uma autoridade moral externa. Isso aqui é importante, né? Essa é uma questão de causalidade no contexto da experiência humana. Dentro da visão budista, temos causas e condições operando que trazem, emergem, né, todas essas nossas experiências, tanto internas quanto externas. Tanto na relação da gente com a gente mesmo, quanto na relação da gente com o mundo externo, né? Não é uma questão de moralidade imposta sobre a humanidade por uma autoridade moral externa. Ou seja, não há um ente externo a nós que está brincando de fantoche com a gente, né? Aconteceu isso porque algo ou alguém externo assim quis, assim desejou. Na visão budista não é assim, né? E nessa visão que a gente está contemplando e praticando aqui do livro, não é esse o caso, né? Isso emerge mesmo de dentro de nós, baseado nessa causalidade. Quando a mente está saudável, ela nos conduz a uma sensação de felicidade que surge da sua própria natureza. Assim, quando estamos na presença de pessoas que demonstram estados mentais, fala e conduta física saudáveis, podemos sentir prazer, bem-estar. E, se assim desejamos, podemos expressar a nossa alegria. Não é preciso um evento dramático para fazer brotar a alegria empática. Pode ser algo tão banal como uma simples cortesia. Isso aconteceu comigo uma vez em uma viagem ao México. Eu havia confundido a disposição dos assentos e tomei o lugar de outra pessoa. Claro que a pessoa que tinha reservado o assento acabou chegando. Quando a aeromoça explicou a confusão, a pessoa cujo assento eu havia tomado, muito sinceramente, pediu desculpas por qualquer problema que poderia estar causando a mim. E, naturalmente, eu estava arrependido de ter sido a causa da confusão. Não foi grande coisa, mas a simpatia e a gentileza que experimentei foram genuínas e algo para alegrar. Esse tipo de coisa acontece o tempo todo. Então, quando topar com elas, faça a si mesmo um grande favor. Não deixe de vê-las. Preste atenção. Se você não está se alegrando com a bondade no mundo,
Você não está prestando atenção. Interrompendo de novo. E como isso acontece, né, com a gente? Nessa coisa simples que ele traz aqui, esse elemento simples, assim. Quantas cortesias. A gente só tende a ver a fechada no trânsito, né? Mas o sorriso sincero, quando você, sei lá, está no caixa do supermercado, ou alguém que te cede o lugar, você vai passar por uma porta que fica fechada, uma porta de vidro. A pessoa abre a porta e te espera passar, te cede a vez. A gente está repleto de coisas assim acontecendo. Só que a gente não está prestando atenção. A gente não está prestando atenção. A nossa mente tende a se fixar e a prestar atenção às coisas que não são positivas, né? A fechada no trânsito, a pessoa que entrou pela mesma porta e soltou a porta na cara da gente. Isso também acontece, né? Isso a gente percebe toda hora. Ô, Aline, mas isso tem melhorado muito, né? Agora a gente vê muita coisa boa. É, então, não é? Mas é porque a gente vai purificando a mente, né? A gente vai limpando a mente, a nossa própria mente das aflições mais grosseiras, e aí a gente percebe o mundo menos aflito também. Porque quando a gente está mergulhado em aflição, a gente só vai, o nosso filtro só vai perceber aflição no mundo. Comportamentos nocivos, aflitivos, conflitivos, né? Que gera conflito. E se a gente purifica as aflições da nossa própria mente, o filtro, a lente através da qual a gente observa o mundo, também vai perceber aquilo que a gente tem dentro, né? A gente não identifica fora alguma coisa que a gente não tem dentro de nós. A gente só vê no outro, no mundo, algo que a gente tem dentro, porque a gente tem essa referência interna, né? E quando a nossa mente está mais purificada, mais pacificada, a gente reconhece mais paz, mais gentileza, mais cortesia no mundo lá fora. Isso é muito, e é muito bom da gente perceber isso na gente, né? Que a gente está percebendo isso mais no mundo. Sinal que a gente está menos aflito, né? Então já está valendo o caminho. Vamos seguindo mais um pouquinho. Hoje nós. Olha que sacola. É também vital nos deliciarmos com as nossas próprias virtudes. Se seus atos de bondade e sabedoria são deliberados ou espontâneos, alegre-se com a bondade que está trazendo ao mundo. Muitas pessoas tendem a subestimar a sua própria bondade, pensando que devem ser humildes em vez de serem ou parecerem satisfeitas consigo mesmas. Dessa forma, ignoram suas próprias qualidades e ações positivas. Mas o budismo diz que isso não é apropriado. Afinal de contas, se vale a pena regozijar-se com as qualidades e ações virtuosas de outras pessoas, isso é igualmente valioso em relação a nós mesmos. No budismo se diz que a maneira mais fácil e rápida de fortalecer nossa prática espiritual é nos alegrarmos com as nossas próprias virtudes. Ao ter prazer com as ações virtuosas, intensificamos a potência dessas ações, e assim elas geram mais frutos. O mesmo se aplica às ações negativas. Quando você conscientemente tem prazer em fazer algo prejudicial aos outros, o ato negativo ganha mais poder. Por exemplo, se gostamos de fazer comentários sarcásticos para diminuir os outros, reforçamos a tendência para o sarcasmo. Da mesma forma, sentir remorso em relação a algo, seja virtuoso ou não virtuoso, atenua o poder da ação. Assim, ter prazer com a felicidade e as causas da felicidade em relação a nós mesmos e aos outros é um elemento crucial para a prática espiritual, da prática espiritual. A nossa prática irá florescer a longo prazo apenas quando estiver plena de entusiasmo. E o caminho para a prática alegre é ter prazer a cada momento. Podemos nos alegrar com aqueles que se dedicam à prática espiritual
incluindo os que se recolhem temporariamente, seja para um retiro de fim de semana, 1 hora de meditação por dia, um retiro de 6 meses ou um retiro de 25 anos. Por que nos alegramos com isso? Se as pessoas evitam as interações sociais apenas por aversão ou por exaustão, não há nenhum valor especial nisso. Mas e se uma pessoa ocasionalmente se retirar por qualquer período que pareça significativo e adequado, a fim de cultivar virtudes como o equilíbrio da atenção, a atenção plena discriminativa, o amor e a compaixão? Será que tem alguma coisa especial nisso? A curto prazo, pode parecer que essa pessoa não está fazendo nada pela sociedade, mas essa prática leva ao equilíbrio psicológico e ao amadurecimento espiritual. É claro que vale a pena. Quando essas pessoas acessam seus recursos internos de virtude mais profundos e depois retornam à ativa com maior bondade, clareza e discernimento, elas nos demonstram, por exemplo, que agora mesmo temos dentro de nós tudo o que precisamos para encontrar a felicidade que estamos buscando. Conheço vários yogis tibetanos que passaram décadas em retiro de meditação solitária. No entanto, muitas pessoas na sociedade de hoje desconfiariam desse estilo de vida recluso. Quando entrei no meu primeiro retiro longo de Shamatha, em 1980, o Dalai Lama me falou sobre um monge que vivia em retiro no Butão e que havia realizado Shamatha plenamente. A seguir, o monge passou à prática de Vipassana. E um dos resultados de sua prática foi que, depois de algum tempo, descobriu que podia curar as pessoas de várias doenças por sua simples presença. Logo, ele teve que interromper sua prática meditativa porque as pessoas estavam fazendo fila do lado de fora de sua cabana para serem curados. Presumo que sua motivação original para a prática era de curar a sua mente de todas as aflições. Mas, vejam vocês, ele descobriu que a sua presença poderia curar os outros de suas aflições físicas espontaneamente. Admiramos as pessoas que, a fim de curar os doentes, estudam medicina durante anos a fio e podemos até nos alegrar quando, a fim de curar a mente de todas as suas aflições, outros se dedicam a uma rigorosa prática contemplativa. Ao praticar... Para lá. Acho que vamos dar uma pausa aqui. Entrar no outro tema, eu acho que esse a gente vai deixar para a próxima semana. Então, o que nós temos aqui, nas palavras do próprio Lama, né? Eles nos chamando a celebrar essas virtudes e perceber, né? Como a gente tem como especial diferentes ações, diferentes atitudes, né? E essa ideia da pessoa que se retira, isso para a gente, no praticante budista, é uma coisa muito comum, né? Nas outras tradições, eu não sei, eu durante muito tempo frequentei a religião católica e eu nunca vi isso tão presente quanto é no budismo. A prática das pessoas, porque na religião católica, pelo menos até onde eu sei, quem for católica me corrija se eu estiver enganada, quem costuma se retirar, né, para fazer retiro, para se dedicar a estudo, são seminaristas, né, ou pessoas que vão estudar nesse sentido de reclusão para seguir um caminho religioso. Na prática budista isso é bem diferente, assim, porque tem todos os religiosos, vamos dizer assim, né, os monges, lamas, as pessoas que se dedicam a uma vida monástica, que realmente se retiram do mundo e dedicam a essas práticas, a realização delas, mas tem muitos praticantes comuns, leigos, assim como nós, que também fazem retiros, né? Se retiram do mundo por um tempo, um fim de semana, uma semana, um mês, um ano, 3 anos, tem de vários tamanhos os retiros, né? 5 anos, enfim, para trabalhar em si, né? Para olhar para dentro de si, trabalhar propriamente, tentar buscar essa liberação das aflições mentais, cultivar as virtudes, reconhecer a natureza de todos os fenômenos que vêm com a prática de Vipassana
Então, dá uma ideia, a princípio, para quem não está habituado, pode dar uma ideia de que a pessoa tem um comportamento egoísta ou pouco social, né? Um pouco antissocial, assim. Mas quando a gente entra em retiro, é muito interessante porque a gente entra numa busca pessoal, né? Eu estou buscando me liberar dessas aflições e compreender esse mecanismo de funcionamento da minha própria experiência interna, da minha própria mente e da minha consciência. Mas quando a gente sai do retiro, a gente sai no nível de clareza e de percepção das coisas que naturalmente a gente toca as pessoas que estão perto. Ainda que a gente não tenha realizado, né? Então não seja capaz de curar pela simples presença, mas ainda assim a nossa presença mais lúcida, menos aflita, mais compassiva e amorosa, ela já é uma presença positiva para as pessoas, né? Então o benefício que se adquire não é um benefício exclusivamente pessoal. Um benefício pessoal, mas que se estende a outras pessoas também, né? De uma forma direta e de uma forma indireta. Então, isso no caminho budista, na prática budista, isso é muito comum, né? E claro, para entrar em retiro, principalmente retiros mais longos, tem um gasto, né? A manutenção do espaço, você precisa comer, então a pessoa precisa ter um recurso financeiro para que possibilite ela ficar em retiro. E aí tem pessoas que entram em retiro de anos, e aí os outros praticantes ajudam, né? Faz oferenda. E dentro da tradição budista também, quando a gente faz oferenda para ajudar alguém no caminho, isso é mérito que está sendo gerado, né? Então, esses méritos vão beneficiar a gente, mas quando a gente faz uma ação meritória, a gente dedica esses méritos para todos os seres. E se a gente fica com, esse mérito é meu, um méritozinho, né? Meu para mim, aí você perdeu o mérito. A gente reconhece, se alegra por poder fazer, mas dedica para todos os seres, né? Para todos, sem exceção, que todos possam ter o mérito de ser feliz, de não sofrer e de alcançar a iluminação em um momento qualquer dessa vida ou em qualquer outro. Então é uma prática diferente, né? E é muito bom, assim, quando a gente tem essa chance de fazer o retiro, ou quando a gente não tem chance de fazer o retiro, de apoiar alguém que faça, né? E não é apoiar, dar um tantão de dinheiro, assim, cada um dá o que pode, né? Oferece o que pode. É bem. Isso é uma coisa diferente do budismo. Eu acho que é bem bonito, assim, a meu ver, assim, porque as pessoas se apoiam, né? E às vezes as pessoas se apoiam sem nem conhecer. Tem alguém passando a tigela, como dizem, e aí você simplesmente oferece, não sabe quem é aquela pessoa, mas tem uma referência, né? De seriedade, né? De comportamento, enfim. Senão também tem muita gente por aí que dando golpe de todas as formas, né? Mas enfim, é esse o caminho, né? E aqui hoje, então, que a gente viu e tentou considerar no aspecto mental, entender e principalmente praticar essa visão da alegria empática, né? Desenvolver essa qualidade, reconhecer essa capacidade e essa necessidade de nos alegrarmos com as nossas próprias virtudes. E aqui nessa parte final também, que o Lama traz uma fala que a gente celebra pouco, porque a gente tem uma visão, de que eu preciso ser humilde, humildezinho, né? E fica aquela coisa. Assim. E celebrar as virtudes não é deixar de ser humilde, né? A humildade tá presente, mas você pode reconhecer sim as qualidades que você tem. A gente precisa refletir sobre isso, porque a gente nasceu e cresceu numa sociedade que nos estimula pouco a celebrar as nossas conquistas, né? Então a gente precisa celebrar, precisa se alegrar, sim. E é esse é o convite para essa semana. Durante a semana, cada pequeno gesto positivo, virtuoso que a gente tiver, vamos reconhecer em nós esse gesto e se alegrar por ter esse gesto, né? Não se achando, né? Se sentindo assim, mas é reconhecendo assim e se alegrando mesmo, porque isso é muito bom, né? Se alegrando, se alegrar. Isso aí. Muito bem, meninas. Acho que é isso por hoje, né? Alguém quer falar, quer perguntar? Este é o momento. Fale agora ou na semana que vem, né? Uma Eu quero, delícia. eu quero fazer uma pergunta. Sim, sim.
É o seguinte, né? Eu tô assim, né? Começando, né? Meus muito, muito devagar. Mas daí vem uma curiosidade, você falando aí dos retiros, né? Quando você que tem experiência com retiro, você não retiro, como que fica essa questão? Eu acho, pelo menos eu penso assim, né? Com essas práticas, tal, a gente já consegue muito ficar no agora. Então, num retiro, essa presença do agora é muito maior? De, tipo assim, deixar o passado, deixar as crenças. Como que é essa experiência? Fiquei curiosa. Eu vou, eu vou te dizer da minha experiência e vou te dizer baseado também em experiência de amigos próximos. Depende do tempo de retiro que você tem, né? Do tempo que você vai ficar em retiro, e depende do tipo de retiro, e depende das práticas que você faz. Então, começando assim, por exemplo, se a gente vai fazer um retiro solitário, é uma coisa. Se a gente vai fazer um retiro para receber ensinamentos, é outra coisa. Quando a gente vai para um retiro de ensinamentos, né, de ter um professor, um lama, um monge falando, transmitindo ensinamentos, é uma experiência. Você está ali, tem a relação com as outras pessoas, você ouve, pratica, porque alguns têm meditação, outros não têm, é só ensinamento. E você tem a interação com a sanga, né, com as pessoas que estão ali também. Então, conversa, fala, troca experiência, comenta, é uma experiência. Se você fica num hotel, por exemplo, um retiro em São Paulo, a gente vai e fica no hotel. Você recebe ensinamento o dia inteiro, fica no hotel. Num retiro em Viamão, ou no Sucavati, ou em um SEB, que seja uma aldeia rural, você vai e fica alojado lá na aldeia. Então é uma outra experiência. Você vai para o templo, recebe Hum, os ensinamentos, volta do templo para o alojamento, mas você está o tempo todo nessa atmosfera, respirando as é, práticas. O ambiente é um ambiente de prática constante. Então, se tem um horário de silêncio, não tem televisão, não tem rádio. O celular é de uso bem restrito, porque assim, você não pode incomodar as pessoas. Aí chega às 10 da noite, é nobre silêncio, não pode ter conversa. Não tem luz na rua, você tem que usar lanterninha, você vai do tempo para o seu alojamento. Então, é uma prática diferente. Eu gosto muito mais dessas, né, que a gente vai e fica imerso no ambiente, do que nas práticas de grandes centros, onde a gente fica em hotel, recebe o ensinamento e cai no mundo de novo. Então, o nível de presença e energia que se move é diferente. Quando você entra em um retiro fechado, solitário, que talvez seja essa a sua pergunta, Marlene, mais específica, né? Quando você entra no retiro solitário, primeiro que você tem que ter uma preparação de um tempo antes. Você já tem que ter desenvolvido uma habilidade meditativa, né? De fazer práticas regulares, com uma constância diária e um tempo mais prolongado. Porque quando a gente entra em retiro solitário, o dia vai ser inteiro dedicado à prática de meditação. Você não leva livro, você vai sem telefone, seu telefone fica com alguém do lado de fora. Você não tem livro, você tem a sadhana de prece só para você fazer puja. Você não tem nada, não tem nada que possa te distrair. O seu objetivo é simplesmente meditar. E aí, como você não tem nada, você precisa saber o caminho que você vai seguir, né? Então, você precisa ter um mapa já estabelecido internamente das práticas de meditação. A gente precisa saber o que vai fazer quando sentar na almofada. Então, vou começar cultivando a atenção, prática de shamatha. Depois, vou passar para uma prática analítica. Vou analisar a natureza de realidade do corpo ou da mente. Mas, para tudo isso, eu já preciso ter essa guiança, assim, essas orientações dentro de mim. Porque lá eu não vou ter áudio do Lama falando, ou de qualquer pessoa falando, né? Então, por isso eu já preciso ter praticado muito, para eu saber essas orientações. Para quando eu sentar sozinha, eu saber que caminho que eu vou seguir. Senão a gente senta e não faz nada, né? Como diz o Lama Malon Wallace, fica uma marmota meditando. Não faz nada, não chega a lugar nenhum. Ele fala isso sempre, assim. E aí, esse é um ponto. Então, a gente se preparou ao longo de meses para entrar em retiro solitário. Quando você vai entrar, você vai com uma expectativa. A minha experiência, eu só fiz um retiro solitário na minha vida até agora. Pretendo fazer um ano que vem, se eu tiver mérito suficiente. Tive uma preparação de um longo tempo, de um retiro que o Lama Wallace deu, de um ensinamento do John Limpa chamado Dharma Tolo de um idiota vestido de barro e penas. É um ensinamento maravilhoso, que eu amo muito, muito. Então, era isso que eu tinha que levar comigo.
dentro de mim para o retiro solitário. Então, passei meses estudando esse ensinamento e praticando, e ouvindo o Lama no retiro e fazendo as práticas, prática, prática. Então, eu estava assim, polida para entrar no retiro. Um dia antes de entrar no retiro, tem um acontecimento, surge uma coisa na minha vida, e aquilo me desestabilizou completamente, assim, completamente. Então, eu que estava preparadíssima, me sentindo a praticante, vou entrar agora, é só realizar a chama. Aí, antes de entrar, já me veio uma bênção, como diz a Gê, né? Então, me desestabilizou totalmente. Quando eu entrei em retiro, a minha mente estava enlouquecida. Então, para estabilizar a mente, eu levei uns 2 dias para estabilizar. Aí, a mente enlouquecida, totalmente instável, um sono descomunal, porque quando a gente sai do movimento da vida, a gente se percebe exausta, aí é um sono descomunal, e a orientação é: durma. Nos primeiros dias de retiro, sentiu necessidade de dormir? Durma. Ah, mas já dormi 8 horas, preciso dormir mais. Durma mais. Durma 14, 15, 18, 20 horas, 2 dias, quando você precisar. Porque seu corpo está precisando de descanso, ele não vai ter condição de entrar profundamente na prática. Então, a minha experiência foi essa. Entrei, a mente enlouquecida, enlouquecida, e aí levei dias para estabilizar, descansar, né? Porque a mente enlouquecida exaure, e aí depois assentou, e aí eu consegui realmente entrar nas práticas e fazer aquilo que eu estava preparada. Mas foi uma grande experiência, assim, porque como eu pensava que estava, né? Linda, maravilhosa, praticando e não sei o quê, já estava perfeita demais. Aí vem uma coisa e fala: será que você está perfeita mesmo? Olha aí. Aí eu percebi, olha o ego, né? O ego do meditante. Ih, minha querida, muito menos, falta muito caminho. E aí eu tenho amigos bem próximos, inclusive o Mal é um deles, que entrou em retiro solitário, é uma experiência muito parecida com a minha. Maravilhoso, seguindo, praticando, se preparando. E aí, poucos dias antes, acontece um Paranauê, assim, uma coisa de louco. E aí a pessoa entra completamente enlouquecida. Mas é bom, porque aí a gente percebe como a mente opera e como é Hum, tão forte como são tão fortes esses condicionamentos. Porque assim, a gente não realizou ainda as práticas, né? Não realizou chama, não tem estabilidade da atenção. Então, se vem alguma coisa de fora muito intensa, com uma energia que move uma energia muito forte, a mente fatalmente vai ser arrastada para aquilo. Talvez para as coisas mais tranquilas, com uma energia menos intensa, a gente consiga estabilizar mais rapidinho. Talvez não é assim, né? Mas se a coisa é muito power, assim, muito profunda, aí a energia se move. E aqui também, respondi, Marlene, um pouco? Ou ficou mais confuso? Aqui no nosso caminho, no livro, não se fala das práticas de equilíbrio de energia, né? E o Lama Alan Wallace não fala muito disso. Na verdade, ele não fala quase nada. Mas é certo e perceptível para todos nós que essa energia que se move no nosso corpo, ela direciona muito da nossa presença mental, da nossa estabilidade. E a energia, assim, não é uma coisa esotérica, né, gente? É simples, se você parar para perceber, assim, às vezes você está com sono danado, aí apita no seu telefone uma mensagem de alguém que você gosta muito. Parece que o sono desaparece, né? O que é isso? Brota uma energia, né? Uma vivacidade ali. Então, isso é energia se movendo. Ou às vezes você está ali entediada, a energia vai diminuindo, você quase cochila. A energia que está sendo minada. Quando surge um problema, a mesma coisa. A mente se move, intensa. Então, tudo isso, esse movimento constante, é energia se movendo em nós, né? No corpo e mente. E aí a gente também precisa olhar para isso, para reconhecer essa energia quando ela surge, para reconhecer como ela se move e que direção ela nos move. Uma forma muito fácil, eu acho, assim, né, de perceber essa energia é a energia da sexualidade. Eu acho que é uma energia super fácil da gente perceber. Quando você tem uma atração, um desejo por alguém, a energia brota intensa. E às vezes de uma forma, de uma volúpia, assim, que você quando vê já agiu.
É, Simplesmente nem pensou, já foi e fez, né? E aí, se você der um passo atrás, percebe a intensidade da energia surgindo e não faz nada. Só observa. Essa é uma das energias mais fortes, assim. Por isso que a gente fala das 10 ações não virtuosas, ações de corpo são muito movidas pelo desejo, né? é. E é um movimento de energia muito intensa, né? Então a gente olha para esses movimentos, assim, e reconhece neles, porque aí a gente vai tentar atenuar, perceber e não agir sem pensar, né? Pode ser até ser que a gente haja, mas reflete sobre aquilo. Pensa, toma consciência, considera todos os prós e contras, né? E vê se vale a pena agir ou não. Em todos os sentidos, né? Não só na energia da sexualidade, mas em todos, né? Todos os tipos de movimento da vida. Respondi um pouco, Marlene. Às vezes falo demais, né? Confundo mais do que ajudo. Nossa, muito lindo, muito profundo. É. Eu acho que vale a Total pena sentido. se vocês tiverem esse desejo, essa aspiração, assim, de participar de um retiro, vale muito a pena, sabe? Quem sabe, né? Quem quiser, ano que vem, podemos até ir junto em algum. E um ensinamento mais simples, né? Para nossa mente não ficar fundida. Mas é isso, né, meninas? Por hoje acho que a gente encerra aqui. Deixa eu interromper a